um dia especial. Nós estamos aqui com o nosso amigo, cooperável, médico, Dr. Eudes. Como vai? Bem, bem, bem. Olá a todos, tudo bem? Bom, nós vamos fazer uma entrevista com ele, vou repassar para vocês. Ao longo do caminho, na entrevista, nós vamos conhecer. Dr. Eudes, como é que iniciou a sua carreira com o cooperativismo? Como é que se deu essa relação? Eu sou médico desde 1975. Eu iniciei meu curso no Rio Grande do Norte, na Faculdade de Medicina, na Federal do Rio Grande do Norte. Depois vim para São Paulo fazer o 6º ano. E aqui também fiz residência médica. E como eu tinha vínculo como professor com a minha universidade, já depois de formado, eu me habilitei para fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E fiz concurso, entrei em Ribeirão Preto, fui morar em Ribeirão. Em 5 anos eu concluí o mestrado, concluí o doutorado, estava preparando para voltar para a minha universidade de origem e recebi alguns convites para ficar em São Paulo. Convite aqui de São Paulo, capital. Recebi um convite também para Vitória, do Espírito Santo, na mesma época. Recebi um convite para ir para Franca, para ir para Piracicaba, ou para ficar em Ribeirão. Eu terminei optando por Piracicaba e me vinculei à Unicamp, nessa época. E em Piracicaba, com 4 meses que eu estava lá, começou um movimento para mudar a diretoria da Unimed, que era a mesma desde a fundação, há, acho que 20 anos pelo menos. E, por alguma razão, que eu não lembro, eu me vi envolvido nesse movimento. Participei politicamente, de uma forma ativa, e fui convidado então para presidir, com a saída do presidente anterior, fundador. Aquela situação ficou muito confortável, porque eu não tinha experiência nenhuma de gestão, e conhecia muito pouco, mas muito pouco mesmo, do cooperativismo. E concordei em participar como colaborador, mas preferi ficar como vice-presidente. E assim eu fiquei 2 mandatos de 2 anos. E durante esse período eu frequentei todos os eventos de cooperativismo, de qualquer ramo que existisse, em todo o Brasil. Por curiosidade e por necessidade de aprendizado também. Essa experiência foi muito boa e eu fui então, ao cabo desses 2 mandatos, alçado à condição de presidente. Fiquei lá por 12 mandatos, fui convidado para fazer parte do Conselho de Administração da Federação, aqui em São Paulo, que reúne todas as Unimed do Estado, ao mesmo tempo em que fui convidado para montar uma federação regional, cuja sede eu escolhi a cidade de Limeira, por ser o epicentro geográfico, digamos assim, da região lá onde tinha a destinação geográfica para criar essa federação. Federação Centro Paulista. Fui o primeiro presidente, fiquei também por 12 mandatos. E aqui na FESP fiquei também 12 mandatos como conselheiro. E daí houve outra questão política, outra discussão política. Saiu o presidente até então e eu fui convidado para assumir a federação aqui em São Paulo. Larguei a Federação Centro Paulista, era incompatível as duas coisas. Assumi a Federação de São Paulo. Fiquei quase um mandato inteiro e recebi um convite para vir para a Unimed do Brasil como presidente. Foi um processo político, aí mais complexo, porque envolvia o país inteiro, e terminei sendo eleito em 2009. Completei o primeiro mandato, fui reeleito para o segundo, toda a metade do segundo mandato. Então, ao longo desse período, eu fui me identificando com o cooperativismo, fui entendendo, fui conhecendo melhor, adquiri uma certa experiência, afinal de contas são mais de 30 anos de militância, e estou aqui, ainda carente de algumas experiências cooperativistas, mas não tão cru, né, tão primário quanto na época que eu fui vice-presidente de Piracicaba. Já que você falou aqui das suas experiências, eu gostaria de saber, eu conheço, mas eu quero contar para as pessoas que são os nossos amigos, como é que se deu o processo agora da ACI? Internacionalmente, você está representando o Brasil. Eu queria que você contasse como é que está o seu trabalho, como é que foi a eleição, que muito ficamos orgulhosos. Bom, obrigado. A ACI, eu fui indicado para fazer parte do Conselho de Administração da ACI América,
é o braço latino-americano da Aliança Cooperativista Internacional, da ACI. Essa indicação veio da OCB, especificamente do Márcio Freitas, num evento em Buenos Aires. E daí comecei a frequentar o Conselho de Administração, aí já numa amplitude maior, porque envolve todos os países da América Latina, e surgiu a Assembleia, lá na África do Sul, onde se renovava o mandato da presidente da ACI e também de todo o Conselho de Administração, que é composto por 15 membros, um de cada país, obviamente. E o Américo Tume, figura conhecida, contribuiu enormemente para o cooperativismo brasileiro. Naquelas alturas, estava no terceiro mandato, creio. Ele não tinha mais interesse por causa das viagens, locomoção, estadias fora de casa e tal, enfim. E ele resolveu não se candidatar novamente. E ele indicou meu nome. A OCESP, em São Paulo, aprovou. Eu fui submetido a uma apreciação aqui pelos meus pares na OCESP. Na época eu era diretor da OCESP também. E a OCB apoiou. Então, com o apoio do Américo, da OCB, da OCESP, e uma participação muito efetiva do Roberto Rodrigues, que muito me honrou, eu fui disputar essa eleição na África do Sul. Tinham 37 países interessados e eu consegui ser eleito em novembro de 2012. Novembro próximo agora, completo 2 anos, metade do mandato. Tenho participado ativamente, tem sido uma experiência espetacular, porque a gente aprende muito do cooperativismo, de todos os ramos, em todos os países sócios da ACI, ao mesmo tempo que a gente leva também contribuições positivas do cooperativismo brasileiro. Isso é importante e reflete no próprio Conselho da ACI e para os integrantes desse multipainel cooperativista mundial, a existência de áreas cooperativistas no Brasil absolutamente desenvolvidas e modernas, compatíveis com qualquer país no cenário internacional. Entendi. Foi eu isso. acho que assim, é muito importante. Precisávamos ter 13 euros, um para cada ramo, seria bom. Eu queria que você contasse pra gente, assim, eu não noticiei, que eu queria que você noticiasse. Como é que você se sentiu quando a Forbes, você viu? Deixei para contar ao vivo. Quando a Forbes te colocou como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil, o que isso representa? Não, eu não tive, assim, praticamente nenhum sentimento especial. A gente para, reflete o do porquê, né? Mas eu acho que isso aí é mais direcionado à instituição Unimed do Brasil, muito mais do que à pessoa, né? Mais direcionado ao presidente, assim como sou eu, podia ser qualquer outro. E o raio de influência é pela robustez, eu imagino, dos números do cooperativismo de saúde, principalmente a Unimed, que é a principal representante. São 110 mil médicos, praticamente quase um terço dos médicos ativos no país. Agora, até meio do ano, deve completar 21 milhões de clientes em carteira, uma tradição de 47 anos, dezembro completa 48 anos ininterruptos de atividade. É a 23ª marca mais importante do país. Então, acho que esse conjunto de fatos é que devem ter gerado essa indicação. Eu achei importante do ponto de vista de difusão, de exposição da marca Unimed no cenário brasileiro. Por esse aspecto eu achei bastante importante. Mas nós, irmãos do cooperativismo, ficamos muito orgulhosos, pois é um cooperativista que chegou lá e assim, a gente tem uma grande admiração pelo trabalho da Unimed lógico, como um todo, então eu acho que assim, foi muito positivo para o cooperativismo acabou ganhando muito. Eu queria que o senhor colocasse para a gente como é que estão as ações sociais da Unimed, porque assim, é uma marca realmente lembrada. E assim, eu vejo as ações que são muito positivas. Queria que o senhor contasse para as pessoas. O sistema Unimed trabalha de um modo silencioso nessa área de sustentabilidade, como não poderia deixar de ser. Não divulga, não faz propaganda, publicidade em cima de ações sociais. Eu acho que essas ações decorrem do próprio conteúdo individual do cooperativismo, faz parte do cerne do cooperativismo. E o interesse pela comunidade é um dos princípios, a questão da formação, informação, gerando conhecimento, enfim, tudo isso aí. Então as cooperativas espontaneamente, as singulares, as federações,
promovem ações de toda a ordem, no sentido de contemplar e de se imiscuir, se misturar, compartilhar com as comunidades onde elas existem. E desse processo nascem, então, ações de sustentabilidade que são espetaculares, algumas extremamente criativas, em benefício de comunidade, de pessoas, não de cooperados ou de clientes Unimed tão somente. É extensivo à comunidade, isso que é o mais importante. Hoje existem mais de 800 projetos sociais em andamento. Alguns são brilhantes, com resultados palpáveis e um alcance social muito grande. Isso, de certa forma, direto ou indiretamente, contribui para a ressocialização de pessoas, que eu acho que é o objetivo manifesto, às vezes, ou não manifesto, mais importante de todo esse processo. É o cooperativismo interagindo socialmente, beneficiando pessoas com seu trabalho, com sua visão, com oferecimento de oportunidades, treinamento, qualificação, auxílio para entidades carentes, encaminhamento de crianças em ferramentas de informática, ressocialização de deficientes visuais, treinando essas pessoas, alfabetizando, na verdade, em braille, trazendo para que eles integrem o mercado de trabalho e possam se autossustentar e assim por diante. Tem N projetos. É uma coisa globalmente, no universo do Brasil, muito bonita, muito interessante, muito produtiva e muito beneficiadora. Tá tudo muito bom. Vamos falar agora das dificuldades. Quais são, assim, na sua opinião, as maiores dificuldades enfrentadas pelas cooperativas de saúde? As dificuldades são causadas pelos outros. E quando eu me refiro aos outros, não tem, estou me referindo de modo pejorativo, eu estou querendo falar que aqueles que não entendem de saúde e resolvem gerir, através de leis, decretos, normas, instruções normativas e que tais, o andamento da saúde brasileira. No caso do cooperativismo, se não houvesse interferência governamental, notadamente federal, provavelmente a gente estaria em patamares de mais segurança, de mais expansibilidade, de maior crescimento, de maior tranquilidade. As entidades que nos regulam teimam insistentemente e a longo tempo em não nos reconhecer como cooperativas. Nós somos participantes do mercado privado de saúde. E por conta dessa falta de conhecimento sobre o que seja cooperativismo, termina nos rotulando dentro de uma bacia de mercantilização, principalmente através do extrativismo tributário, que é uma das maiores agressões ao cooperativismo. Isso dificulta nossas ações e muitas vezes impede que a gente tenha ou proporcione à sociedade um crescimento maior, um benefício ao maior número de pessoas e consiga trabalhar em patamares mais compatíveis com aqueles que nós projetamos e desejamos. Então essa interferência eu reputo como o obstáculo maior, consequentemente é o nosso maior desafio. Com paciência, nós conseguimos estabelecer pontes, estabelecer relacionamentos com várias entidades que, de certa forma, interferem no nosso trabalho e temos, a duras penas, conseguido alguns progressos. Mas tudo isso poderia ser feito de uma maneira simples, direta, espontânea, natural, desde que reconhecessem o papel que o cooperativismo exerce como segmento da sociedade civil no Brasil. Tudo isso poderia ser facilitado e não dificultado como é o dia a dia nosso. Como a nossa entrevista não é formal, todo mundo já sabe que eu não sou formal, não consigo, mas que eu também não. Pois é, então já que você falou aqui, eu vou lembrar de um caso aqui interessante. Eu tenho CNU, meu plano é CNU e da minha família toda. Se eu tivesse da operadora X, há um tempo atrás, que são as operadoras de plano de saúde, nos tratam como empresa quando interessa. Quando não interessa, querem tratar como cooperativa. Eu pagava a minha fatura, ponto. Das cooperativas, se eu tivesse CNU, Unimed Paulistana, Unimed Piracicaba, era obrigada a recolher os 15%, que é uma aberração. Eu acho também. Inclusive, nós publicamos um artigo seu, que o pessoal até lembrou do artigo. E assim, a gente viu que em todo o país o seu artigo repercutiu muito bem, que trata dos 15%. Inclusive do INSS, que assim, para vocês entenderem quem não é do cooperativismo, uma cooperativa de táxi ou de saúde, ela tem os seus clientes pessoas físicas. E aí, por erro, por
falta de conhecimento, né? Não é isso, talvez falta de conhecimento ou interpretação equivocada se aplicava 15% sobre o total da nota. Só que numa licitação, se você pega e ganha, a empresa normal não tem os 15%, a cooperativa acrescenta os 15%. E assim, a gente viu que repercutiu muito bem, inclusive o CARF já voltou diversos processos agora dizendo da não incidência. Fala um pouco para a gente isso, que eu acho que é importante para a gente levar para as cooperativas, que refletiu também nas cooperativas de trabalho, táxi e outras coisas. Isso faz parte desse modelo extrativista tributário. O governo, ao invés de equalizar os impostos, fazendo uma gradação em função do perfil de cada instituição, de cada empresa e tal, ou de grupos de empresas, o que seria mais justo, seria o esperado, ele rotula todos de uma mesma forma. Essa ignorância não é por falta de conhecimento, eu acredito. Ela é uma ignorância, entre aspas, proposital, direcionada com o fito de arrecadar mais impostos. Então, isso atinge a todos indistintamente. Ora, nós não queremos privilégio, benesses, favores, isenções, não. Nós queremos aquilo que está expresso na Constituição Federal e aquilo que está expresso na Lei 5764, que também é uma lei federal que rege o cooperativismo em todo o Brasil. Se o governo desse atenção a essas duas fontes legais, já estaria de bom tamanho. Nós não nos furtamos a recolher impostos, como cidadãos prestantes que nós somos, dentro das cooperativas. Nós não concordamos e nunca concordaremos de pagarmos impostos baseado na fundamentação de outros segmentos. E muitas vezes, no caminhar dessa tributação, alguns segmentos conseguem patamares mais baixos de impostos, às vezes até isenção, e nós continuamos pagando impostos. Então é uma visão deformada que precisa ser corrigida. Já tentamos de todas as formas fazer esse convencimento. Eu acho que o convencimento não é só matéria judicial, que no Brasil tudo se judicializa, por isso que a justiça aí está trabalhada de processo. Mas é mais de um convencimento, é mais de uma tomada de decisão política, pela lógica e pelo que está escrito. Se não vale o que está escrito, então que não se escreva. Se quiserem abolir a letra constitucional, que direciona claramente o que é uma cooperativa, ou se quiserem revogar a Lei 5764, que, repito, é uma lei federal, que revoguem. Aí muda-se a interpretação, muda-se o comportamento, muda-se o raciocínio. Nós estamos prontos para dançar qualquer música. Mas eu estou me baseando na pauta musical que existe. Essa música que nós vamos tocar. Ad eterno, creio eu. E a gente também não pode pagar o tributo duas vezes. Então, assim, a bitributação é outra questão, é outro problema. Então, aqui no Brasil é assim, o governo, isso é uma herança ancestral, eu não vou nem falar a origem para não dar mais outra interpretação, mas o governo mira quem produz, mira quem é bem sucedido na sua atividade profissional, e é ali que ele busca, de uma maneira, eu repito, eu gosto dessa expressão, extrativista, de uma maneira extrativista, recursos de impostos, recursos tributários. Acho que a forma de se tributar é que deveria ser revista. Por exemplo, no passado havia uma corrente da economia que defendia muito imposto único. Se isso vigorasse, além de ser educativo, geraria mais recursos do que a forma atual que está vigindo. Primeiro, disciplinaria também as pessoas socialmente. Só tem uma necessidade complementar, que o resultado desses impostos retornasse para a sociedade em forma de serviços, coisa que não existe ainda aqui no país. Vai para outras fontes que eu não vou citar aqui, obviamente. Esse é um exemplo claro. Outra coisa, boa parcela da população produtiva no Brasil, principalmente de pequenos negócios, mas no meio tem alguns grandes negócios, hoje está na economia informal. Quer dizer, são pessoas que têm uma atividade industrial, comercial, de bens, de serviços, oferem recursos, não recolhem um centavo de imposto e não existe com identificação, CNPJ, mesmo CPF que seja,
junto aos órgãos arrecadadores. Elas simplesmente se negam a pagar impostos porque não vislumbram, não enxergam, não sentem, não usam qualquer benefício social advindo desses impostos. É uma forma indireta de protesto. E quando a economia informal atinge patamares, é uma economia subterrânea, quando ela adquire patamares percentualmente mais altos, hoje estima-se que mais de 1/3 da economia do Brasil seja informal, isso compromete seriamente o trabalho social que o governo deveria fazer, mas que por não fazê-lo, gera essa massa de descontentes que se omitem no pagamento de impostos e vivem como fantasmas. Só que eu e o senhor pagamos e os outros 2/3 da população. E o governo acaba busca pagando. compensar isso em outras fontes e termina colocando todo mundo como calçando sapato 40, quando há uns que calçam 37, outros 38, outros 42, 43, fica difícil. Esse rótulo de uniformidade arrecadadora, né, com repiques, ou com pressão maior, ou com carga de cobrança maior, naqueles que, em razão do seu trabalho, da sua atividade, do seu planejamento, das suas estratégias, são mais bem-sucedidos economicamente. Pois é, agora como você não disse, eu posso contar tudo. Então, assim, eu fui visitar o vereador Paulo Frange, que O Paulo. o fofíssimo cooperado, está tratando do tributo ISS das cooperativas de trabalho, uma pessoa assim, batalhadora. Disse para mim que trabalhou com você um período, acho que foi na Residência Médica. não foi? Não, na Beneficência Portuguesa, na época da Residência Médica. E aí ele estava assim, foi no dia que ele estava muito feliz e muito orgulhoso. Porque ele me disse que por unanimidade a Câmara Municipal aprovou o título paulistano para você. E eu fiquei muito feliz, assim, eu acho que quanto mais cooperados chegarem lá, como temos um governador que eu faço questão de dizer que ele é cooperado, Geraldo Alckmin, é um médico associado à Unimed, nós temos diversos deputados que também são, assim, é importante que o cooperado chegue lá. Nós estimulamos o cooperado porque se ele chegar lá, ele vai defender a causa que nós defendemos. Queria que você contasse pra gente como é que vai ser essa homenagem, como é que você sentiu, é o reconhecimento da sua gestão ao longo da sua vida à frente da Unimed, que você é uma pessoa batalhadora, aguerrida, lutadora, e que eu fiquei muito feliz, assim, compartilhar da emoção que o Frange estava no dia da aprovação foi muito bom. Gostaria que você contasse pra gente também. Ok, obrigado. O Geraldo Alckmin, ele é uma pessoa espetacular. Ele sempre fala que ele é bicooperativo. Ele é cooperativista como anestesista, que ele é como médico anestesista, se bem que hoje ele não atua mais na medicina. E ele é cooperativista, produtor de leite, de uma pequena propriedade que ele tem lá no Vale do Paraíba. Cortar você um pouquinho, sabe que eu fui outro dia visitar o governador junto com nosso amigo, o Dr. Reginaldo Ferreira Lima, fundador da primeira Unimed. Aí daqui a pouco o governador deu uma saidinha, nós falamos assim, onde é que ele foi que largou a gente fazendo sozinho? Aí já sei o que ele fez. Voltou com um livro de anestesia dele, todo orgulhoso, como é bom. Ele traz o livro com todas as anestesias que ele fez e qual convênio se responsabilizou em ressarci-lo por aquela anestesia. E traz a carteirinha da Unimed também para mostrar que ele é filiado. Ele é um orgulho, assim, sinal que a instituição trata bem o seu associado, porque a cooperativa, não adianta ela tratar bem só o seu tomador, ela primeiro tem que tratar bem o seu sócio. Claro. E dar dignidade para essa pessoa, mas conta do título. Então, eu fiz esse comentário sobre o Geraldo, que eu acho muito interessante. Sempre ele fala nisso. O doutor Ubiali. O Ubiali também, claro, deputado federal. Tem um grande Tem vários, tem muitos, tem muitos. O Paulo Frange é um amigo, então o amigo sempre procura contemplar dentro do raio da amizade aí os outros amigos, né? Nós fomos companheiros de residência e mantemos um relacionamento meio distante, por causa do tipo de trabalho, mas muito próximo quando a gente se encontra. É uma pessoa que eu quero muito bem e gosto muito. E o Paulo está, acho que no 4º ou 5º mandato como vereador. Uma época ele falou sobre essa possibilidade de otorgar um título de cidadão paulistano. Bom, e recentemente ele não falou mais no assunto, marcou a data. Vai ser agora dia 13 de abril. Não, dia 13, segunda-feira. E eu concordei, né? Partindo de um amigo, para mim vai ser um orgulho. E estamos aí, estou avisando os amigos, convidando todo mundo. Amigo, não. Estava lá o seu currículo,
a gestão, o que significa o trabalho da Unimed como um todo. Não foi aprovado, que amiga, porque tem conteúdo. Mas ele tem que justificar para os pares dele o porquê está propondo. Então ele dá um floreio lá, Imagina, põe um currículo com letra maior e tal. Como você não é formal, vou te fazer uma pergunta que não está no nosso Fale, livro. pode falar, Quais pode são perguntar. os seus sonhos para o cooperativismo? No sistema Unimed é unificar a gestão, que as Unimedes todas têm o mesmo modelo de gestão, primeiro. Unificar a linguagem de informática, que todas têm o mesmo sistema, um sistema único, para que a gente tenha uma base de dados que sirva como indicador referencial ou indicador gerencial, para a gente traçar grandes projetos para o sistema. E não sei se seria muito leviano da minha parte, mas o sonho maior é que o Brasil fosse cooperativista inteiro. Você sabe que não é sonho, não. Às vezes você pergunta a alguma pessoa e tudo está ligado diretamente ao cooperativismo. Só que, infelizmente, nós acho que somos ruins de divulgação. Não sabemos como divulgar. Eu acho que, assim, ainda estava conversando com a sua jornalista, um dos segmentos que mais consegue fazer a divulgação do que como funciona, uniformizou, foi as Unimed. São as Unimed. Falta os outros ramos aprenderem com a Unimed. Eu acho que é muito importante. Eu, pelo menos, gosto de ir nos seus eventos e estar arrastando o povo, porque é um aprendizado. Eu acho que nisso vocês se qualificaram. E é muito bom para que os outros aprendam também. Acho que até a índole do povo brasileiro é favorável à adesão maciça das pessoas ao cooperativismo. Eu acho que isso aí seria acho que é o maior sonho de qualquer cooperativista. Mas quem não sonha em ser dono do seu próprio negócio? Pois quem é. não sonha em tirar o intermediador? Quem não sonha em crescer? Quem não sonha em fazer o bem? E realmente o cooperativismo proporciona tudo isso. Mas como eu falo isso, estou me referindo também a uma linearidade no comportamento, na atividade, no benefício social que você pode proporcionar em função de você praticar cooperativismo, na observância às regras, às normas, aos princípios, aos valores do cooperativismo. Estou falando a feição completa da pessoa no exercício da cooperação, é isso que eu falo. Não, é assim, eu acho que, por isso que eu falo que a gente precisava de 3 e outros, mas a gente multiplica através da revista. Eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais, gostaria de lhe agradecer, sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, está sempre buscando aqui, agora ainda tem atividade internacional. Queria que você deixasse suas considerações finais e convidasse as pessoas para ir lá te prestigiar e prestigiar o cooperativismo que vai contigo nessa homenagem. O convite eu estou fazendo para todas as pessoas que eu conheço, que eu tenho alguma ligação de amizade, autoridades, amigos, cooperados, dirigentes, enfim. E até não posso convidar muito, porque senão complica, não cabe, né? Tem muita amizade aí com muita gente. E em relação a essa entrevista, quero agradecer a oportunidade que você me proporciona de falar sobre cooperativismo. Eu gosto. Mas nós gostamos do senhor. Hoje o nosso portal, eu acho que é um dos que mais divulga notícias positivas sobre todas as Unimed. Às vezes é interessante porque vocês têm a divulgação interna e nós a complementamos de forma lógico. Porque às vezes lá a cooperativa do Acre tem uma lá do interior, de Pinda, fazendo alguma coisa, a gente troca a informação, a gente vê a quantidade de acessos. E sempre tem notícia, né? Tem sempre novidades para divulgar. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Tendo novidades, por favor, nos passe. Nós vamos lá cobrir o seu prêmio. Vamos fazer a revista impressa e contamos sempre contigo. Obrigada. Ok, obrigado. Obrigado. Valeu.